um projeto chamado Aura, de engajamento comunitário, para monitorar e participar. Saudações, caros internautas, sejam todos bem-vindos ao ciclo de entrevistas sobre o programa AONA. Este programa que é implementado pela Orfad, e nós temos a ocasião aqui de receber nos estúdios a representante da organização, que é a coordenadora, que nós vamos dar a ocasião agora para se apresentar, de modo que o caro internauta possa conhecê-la pessoalmente. Então, por favor, tenha bondade. Muitíssimo obrigada pelo convite. Saudações, caros internautas. Eu respondo pelo nome de Natasha Fidel Rim. Sou a coordenadora regional norte da Orfad, que é a Organização para a Promoção da Paz e Desenvolvimento Humanitário. E, no caso específico, coordenadora do programa AONA, que é um programa de engajamento do cidadão para a monitoria dos programas de governação municipal na região norte, financiado pela União Europeia. Doutora Natasha, nós tivemos acesso ao relatório do baseline que a organização Orfad realizou em 9 municípios e nós gostaríamos, com base nas atividades que têm sido levadas a cabo, perceber primeiro em que contexto este programa é implementado e numa segunda fase também vamos querer saber como é que este programa tem trazido mudanças, como é que era no baseline e como é que é agora. O programa é implementado pela Orfad, em consórcio com a Associação Comunitária Mukwapa, financiado pela União Europeia. Este programa traz consigo alguns objetivos. O primeiro que é criar capacidades no cidadão, no poder local, para que estes possam participar e monitorar os programas de governação municipal e, por outro lado, criar, ou seja, promover espaços de diálogo entre os cidadãos e as suas autoridades. Realmente, o programa, antes da sua implementação, nós realizamos um estudo de base em 9 municípios, ou seja, 6 municípios de implementação e 3 municípios de controle. E, num cômputo geral, este estudo de base centralizou-se em 4 pontos, ou seja, 4 indicadores, de 1 a 4, onde 0 significava nenhum, 1 significava baixo, 2 significava moderado, 3 alto e 4 muito alto. Nestas 4 dimensões, de 0 a 4, qual foi a média do nível de participação dos munícipes nas autarquias onde este estudo foi realizado? O nível taxativamente de participação, na verdade, dizer que o resultado não foi muito satisfatório, ou seja, de 1 a 4 nós tivemos 1,8, o que quer dizer que o resultado foi baixo, com tendência a moderado, ou seja, a participação dos cidadãos no processo de governação ainda é muito baixa. Passados 2 anos agora, nós gostaríamos de saber, se fôssemos a fazer o estudo de novo, qual é que poderia ser o nível naqueles municípios, principalmente onde o programa está a intervir? Certo. Bom, não que queiramos ser aqui otimistas, mas olhando pelo percurso de implementação do programa, ou seja, este é o 2º ano, o programa tem duração de 3 anos, mas assim, de forma holística, nós diríamos que a participação dos cidadãos está sendo um bocadinho alavancada, ou seja, estamos a ter alguma notabilidade em termos de aceitação, principalmente, e participação. Portanto, se tivéssemos que trazer uma nota uma escala de 0 a 4, daríamos moderado com tendência ao alto. Ok. O que é isso em número? Em números, diríamos 2,5, com tendência 6. Ok. Com base nessa tendência, eu gostaria de saber quais são as atividades específicas que foram feitas de modo que aumentasse ou melhorasse a capacidade do munícipe de participar naquilo que tem sido os programas. Quais são as atividades específicas? Falar de atividades específicas
como me referi anteriormente, o programa é um programa de engajamento do cidadão, né? E como atividades nós começamos pelo processo de mobilização, porque, bom, era necessário identificarmos os atores ao nível local, os munícipes, os cidadãos e também as organizações de base local, que foram parceiros ou são parceiros bastante importantes em cada autarquia, em cada município de implementação. Portanto, começamos pelo processo de mobilização e esta mobilização foi seguidamente com o processo de capacitação, ou seja, mobilizamos, mas tínhamos que treinar, capacitar, engajar e dar elementos, ferramentas a estes cidadãos para que pudessem estar conscientes da diferença, por exemplo, dos direitos e deveres, como é que um cidadão pode participar, quais são os mecanismos, quais são as ferramentas. E depois dessa capacitação foi-se o processo de engajamento no sentido de agrupar os munícipes para que eles por si só pudessem começar a implementar as suas atividades. Essa atividade de agrupar os munícipes está a produzir algum efeito que nos garante que este já se vai para o terceiro ano? Será que em 2025 viremos encontrar esses grupos? Sinceramente falando, sim, porque a este dado momento, ao nível desses 6 municípios, falando especificamente desses grupos, os grupos por si só já estão a realizar algumas atividades sem interferência direta do programa AONU. A exemplo concreto, nesses 6 municípios, especificamente o município de Quamba, por exemplo, nós já temos grupos em que elaboram as suas cartas e submetem ao nível das autarquias, quer a pedido dos programas de governação, mas também a pedido de algum informe sobre como é que o município funciona, quais são as atividades mais marcantes que o município já teve, quais são os desafios, qual é o itinerário das ações posteriores que o município pretende realizar, e realmente isso está a trazer algum impacto muito positivo, porque de uma certa maneira acaba influenciando os outros cidadãos, os outros municípios a aderirem e principalmente saberem que é possível que um município participe no programa de governação, queira estando presente, queira apresentando a sua sugestão, mas também acompanhando o ritmo de implementação dessas ações. Exatamente. E como é que os nossos internautas podem saber mais, né? Porque entendo que há muita informação. Na qualidade de cidadão, podemos participar naquilo que são as atividades do município. E eu gostaria de pedir à doutora Natasha que nos dissesse quais são os canais de comunicação que podem nos dar mais acesso a esta informação e às lições que foram aprendidas, de modos que sejam dos municípios, sejam acadêmicos. Nós somos muito curiosos, né? Como é que nós podemos ter acesso à informação? É uma pergunta bastante interessante, porque este é o nosso propósito, né? Sim, sim. Criar este interesse nas pessoas para que eles possam participar. E um dado bastante importante que nós poderíamos deixar ficar é que, ao nível dos municípios, nós temos lá alguns fóruns municipais que foram criados exatamente para facilitar esta comunicação entre o cidadão e as nossas autoridades municipais. E estes fóruns funcionam em cada um desses municípios, ou seja, no município de Nampula nós temos um fórum municipal, município de Quamba, município de Malema, município de Nacala, Angoche e assim sucessivamente. E nós temos lá também os nossos facilitadores, que têm uma tarefa muito importante, que é de incentivar cada vez mais os cidadãos, mas também temos os nossos canais. A Orfad tem a ONA Diálogo, temos os nossos Facebooks, o YouTube, que também é um mecanismo que nós usamos para partilhar mais dados. E as associações que nós criamos, memorando de entendimento ao nível local, também promovem essas sessões consecutivas de capacitação e vão partilhando algumas ferramentas como manuais, artigos, no sentido de aquelas leis possam ser mais abrangentes, possam ser mais conhecidas pelos cidadãos. E, portanto, é dessa maneira que nós vamos partilhando informação aos terceiros. Muito obrigado, doutora Natasha. Muito obrigado, caro internauta. Esta foi a primeira edição
da nossa entrevista, ok? Nós temos um ciclo de entrevistas que vamos conduzindo com a organização no âmbito do programa AONA e nós queremos perceber até que ponto as atividades deste programa que se interessou em mudar o comportamento do cidadão naquilo que tem a ver com a participação da atividade do município. Então nós queremos convidar o caro internauta a ficar atento, pois nós vamos aqui passar ciclo de entrevistas para podermos esclarecer questões em torno deste programa. E nós tínhamos hoje a doutora Natasha, que nós vamos convidá-la em outra ocasião para responder outras questões que nós fomos descobrindo neste relatório. Muito obrigado, até a próxima. Um projeto chamado Aura, de engajamento comunitário, para monitorar e participar.